Boa noite, meu nome é Guilherme Brás e hoje, juntamente com meu grupo composto por Gustavo Romagnolo, Marcos Medeiros e Tamires Prado, vamos apresentar uma análise de custos e preço de venda. O objetivo do nosso trabalho é calcular o preço de venda do software desenvolvido para barbearias, com base no custo calculado pelo grupo anterior no tópico T8A1. Agora vem a pergunta: como alcançamos esses preços? Nós nos baseamos em como é o fluxo de gastos de uma empresa entre despesas e custos. Daí formamos o preço de venda. Depois disso, nós avaliamos as opções de abertura, sendo uma empresa própria ou uma empresa júnior da Unicamp. No fluxo de gastos, utilizamos os valores já estabelecidos pelo grupo anterior de mão de obra, dos materiais utilizados, dos gastos gerais, do custo fixo e do custo variável, como vocês podem ver na planilha. O valor dos custos variáveis diretos que eles encontraram foi de 11.930, e esse valor vai ser muito importante para os cálculos na nossa planilha. Bom, agora que compreendemos sobre os custos e gastos, vamos falar a respeito da formação do preço de venda. E como podemos observar, ele é dividido basicamente em 4 grupos, sendo eles o lucro, que é o menor deles, porém uma parte fundamental para que a empresa consiga concentrar capital para diversos fins, como investir em si própria, expandindo sua produção, ou até uma reserva para a gestão de crise. O custo é o quanto gastamos para produzir o nosso produto ou serviço. Nele está incluso o pagamento da mão de obra dos funcionários envolvidos no processo de desenvolvimento do aplicativo, a matéria-prima, que é basicamente o conhecimento dos profissionais da nossa empresa, os custos variáveis, que seriam possíveis horas extras, e os fixos por exemplo, o aluguel. As despesas são gastos como contabilidade, limpeza e seguro, que não estão exatamente atrelados ao processo de produção, mas eles são essenciais para garantir o funcionamento da empresa. Temos também os impostos, que são valores recolhidos e pagos aos estados e ou municípios, variando de acordo com a categoria e função da empresa. Aqui no nosso caso, nós vamos pagar o ISS, que é Imposto sobre Serviços, mas caso tivesse uma mercadoria ou algo do tipo, nós teríamos que contribuir com o ICMS e com o IPI. Mas como nós estamos prestando apenas um serviço, nós vamos pagar apenas o ISS. Agora, vamos mostrar como criamos esse preço de venda. Como vocês podem observar, aqui está as despesas, separadas em 2 planilhas. A primeira é as despesas operacionais, que são essenciais para o funcionamento do nosso negócio, como eventuais despesas, internet, aluguel, água, luz e limpeza, que aqui no nosso caso serão 4 limpezas a cada uma semana. Temos também as despesas não operacionais, que no caso é um financiamento, que é o nosso capital para iniciarmos e abrirmos a nossa empresa. Ele será pago no período de 24 meses com uma taxa de juros de 1% ao mês. O valor do juros mensal é no total de R$ 333,17. Além disso, colocamos também o seguro do escritório, já que temos diversos equipamentos que são relativamente caros e precisamos garantir o seguro do nosso patrimônio. Bom, agora nós já temos todas as informações necessárias para formar nosso preço de venda. Na verdade, quase todas. A gente ainda precisa tomar uma decisão. Abriremos uma empresa própria ou uma empresa júnior da Unicamp? A empresa júnior é uma possibilidade real para nós estudantes. Elas são dirigidas por alunos sob supervisão docente e podem prestar consultoria, apoio técnico, realizar estudos e até mesmo desenvolver projetos para outras empresas. Ela é uma atividade sem fins lucrativos. O capital reunido com a execução dos projetos é usado para o pagamento de estagiários e na manutenção da própria empresa. E um requisito importante é que os projetos tenham relação com as atividades curriculares do aluno. Bom, apesar da excelente oportunidade fornecida pela universidade, nossa empresa decidiu que abrirá por conta própria. Vocês verão já já o que isso significa. Agora sim, finalmente a gente vai fazer alterações na nossa planilha de formação do preço de venda. Como o Guilherme disse, esse preço de venda tem que ser um valor suficiente que cubra despesas e custos, mas também gere expectativa de lucro para os sócios. Então, pensando nisso, a nossa planilha tem os seguintes indicadores. O primeiro, ali em cima, é o custo total do serviço. E são aqueles custos elaborados pelo grupo anterior, onde tem os custos fixos, os variáveis, gerando um custo total. Além disso, logo embaixo, a gente tem a margem líquida pretendida, que é a taxa de lucro que a gente quer obter com aquela venda. Aqui, como grupo, a gente definiu em 10%. E como a gente decidiu abrir por conta própria, vamos pagar o imposto ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Se a gente tivesse escolhido a outra alternativa, a empresa júnior da Unicamp, caberiam as taxas de cada órgão da universidade que está envolvido no processo.
O próximo tópico importante é o número estimado de clientes. Eles devem ser estimados de acordo com a capacidade de produção e a realidade da sua empresa. Como nós somos uma empresa nova, com poucos funcionários e recursos limitados, não podemos oferecer suporte a muitos clientes inicialmente. Então, a gente definiu 25 como a nossa quantidade ideal. Aí vem o preço de venda. Ele é o total do ticket, é a soma dos custos, do lucro e das despesas, dividido por esse número que a gente estimou de clientes ideais. Esse é o preço final que vai ser passado para as barbearias. E os valores que a gente definiu para as despesas operacionais e não operacionais que o Marcos já mostrou para vocês estão logo ali, abaixo das taxas da empresa júnior. Mas eles não são usados como um valor inteiro no nosso cálculo. Eles são divididos em valor unitário. Vocês podem até ver ali no cantinho. O valor unitário das despesas operacionais é de R$ 65,00 e o valor unitário das despesas não operacionais é de R$ 33,00. Então, para ficar mais clara essa expressão que forma o preço de venda, logo abaixo a gente tem o custo variável unitário, que são os custos do produto dividido pelo número estimado de clientes, nos ajudando a visualizar como os custos ficam em cada unidade. A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda definido e o custo variável unitário. Esse valor só serve para dividir o valor do custo fixo total e saber quantas pessoas pagariam o total dos custos. Então, ele é o valor do ponto de equilíbrio, que é dado em número de clientes. Ele é a quantidade de produção onde os custos e as receitas se nivelam. Então, é quando a receita finalmente consegue pagar os custos. Todo ganho acima disso é o chamado lucro, é o lucro operacional. Então, como eu disse, é um ponto importantíssimo de análise, já que representa o ponto de virada entre perdas e lucros. A partir dele, é só lucro, e se ele não for atingido, a empresa entra num cenário de perda operacional. O outro é a margem de segurança, também dada em número de clientes. Ele é o lucro operacional, aquele valor obtido depois que a gente ultrapassa o ponto de equilíbrio. Ele é a quantidade de clientes que são essenciais para a empresa lucrar. Os clientes de ponto de equilíbrio somente pagam as nossas contas. Esses clientes da margem de segurança são os que realmente geram lucro. Com tudo isso calculado, a gente consegue encontrar o preço de venda para o nosso software e ele fica em R$ 633,63. Olhando para o nosso ponto de equilíbrio, temos que com 22 clientes, pagam-se os custos e despesas, mas ainda não se tem lucro. Esse lucro vai ficar por conta da nossa margem de segurança. Nós multiplicamos ela pelo preço de venda do produto, ou seja, 3 vezes R$ 633,63. E o resultado dessa operação vai ser o nosso lucro. Esse lucro vai dar em torno de R$ 1.900, o que é um pouco mais do que a margem de 10% que a gente definiu lá em cima. Ou seja, a nossa gestão acertou na definição do número de clientes. Com esses 25 definidos, a gente consegue ser lucrativo. E agora que a gente já tem esse preço de venda, a última etapa é verificar se ele é bem aceito no mercado. E a gente pode fazer isso por meio de uma análise da concorrência. Buscando por outros concorrentes que tenham um software similar ao nosso, a gente encontrou o Trinx. O preço de venda da assinatura anual dele é de R$ 672,00. Já o nosso software é vendido uma única vez pelo valor de R$ 633,00, o que fica um pouco abaixo do concorrente e é excelente para a competitividade. Então, para o futuro, visando uma construção de fluxo de entradas constante, a gente pode até pensar numa estratégia de vender por assinatura, mas por enquanto, o nosso preço é mais competitivo que o da concorrência. Para concluir a nossa análise de custos e preço de venda, surge uma questão importante. Será que um preço de venda que não esteja em sintonia com o mercado e com os gastos internos da empresa pode resultar em um lucro para essa empresa? Digamos que um preço de venda que é estabelecido sem sintonia com os gastos internos da empresa e o acirramento da concorrência não é capaz de oferecer segurança e estabilidade financeira para a organização. Então, esse preço ele deve garantir o pagamento de todos os custos e despesas com uma margem de lucro clara e alcançável, permitindo assim que a empresa consiga concentrar capital para diversos fins, como investir em si própria, expandindo a sua produção, ou ter uma reserva para a gestão de crise, como foi apresentado neste trabalho. Acho que deu para perceber que os indicadores financeiros são um ponto crucial para a gestão estratégica dos recursos. Com isso, gostaria de finalizar o trabalho trazendo uma reflexão para gerar discussões, que seria: o que os indicadores financeiros representam para a gestão dos recursos da empresa?